Nordeste pelo convite e vocês estão me ouvindo bem? Sim, Elizabeth. Sim, ótimo, tá. Porque surgiu alguém falando aqui no meu ouvido em inglês, mas foi alguma coisa do programa. E como você bem falou, né, a gente está nesse momento de inovação dentro do banco, né, com o PRODETER, que é o Programa de Desenvolvimento Territorial, ah, lançando, estreando na economia circular. Porque o programa, vocês vão ver durante a minha apresentação, que vai passar, que o programa foi criado inicialmente para ser executado na zona rural. Entretanto, a gente agora está trazendo esse modelo para a área urbana e um dos temas, né, uma das atividades da área urbana que está trazendo esse desafio para nós do banco é a economia circular. E está sendo assim muito, muito gratificante conhecer, ir a campo, conhecer os catadores, as catadoras. A gente está inicialmente trabalhando com 12 cooperativas, 10 delas atendidas pela Enlurb, né, na região metropolitana, no Recife, especificamente no Recife, e duas de Abreu e Lima, que são cooperativas muito, muito bem conceituadas, organizadas e que não poderiam estar de fora desse nosso programa. Então, eu acho que a gente já pode começar com a apresentação, a passar. Isto, exato aí. Bom, esse é o nosso programa de desenvolvimento territorial, conhecido como PRODETER, né, do Banco do Nordeste. Como eu falei, é um programa. A gente já vem atuando nesse programa, nesse formato, desde 2017, mas inicialmente os projetos pilotos foram executados dentro das atividades rurais, de atividades rurais, e assim vinha sendo feito. Até que de 2 a 3 anos para cá, a gente está adaptando o modelo, como deu muito certo, né? A gente veio adaptar o modelo, a gente sentiu essa necessidade, o banco sentiu essa necessidade de trazer também para atividades da área urbana. E aqui estamos nós, né, nessa atividade desafiadora, né, que a Maíra, né, que eu tive o prazer de conhecer durante uma visita a Reciclando Vidas, onde o pessoal da Ambipar estava fazendo um encontro, né, com o Banco do Nordeste, o BNDES e também o Banco do Brasil, junto com o pessoal lá da cooperativa Reciclando Vidas. Sabe melhor do que eu, né, que nós somos banco, né? A Maíra da Ambipar é dessa área da reciclagem. E é uma área assim muito muito delicada, né, com pessoas extremamente vulneráveis que precisam do nosso apoio e nós, enquanto banco, a gente vai além, né, de ser uma instituição financeira através do Prodeter e quer também atuar consciente desse momento, dessa importância do tema, quer também atuar de forma a ajudar, a colaborar, seja da forma que for, né, com as nossas limitações, porque, como eu disse, nós somos uma instituição financeira, um banco, temos nossas limitações, mas a gente quer ajudar também esse pessoal a progredir na atividade, a ajudar também na formação das cooperativas, na formalização dessas cooperativas. Para isso, nós temos a parceria de vários órgãos, como a Advocacia Geral da União, a JUSEP, a OCB, né, grande parceiro nossa também, e dia 3 a gente já começa a executar o nosso plano de ação com a OCB e a JUSEP. Eu acho que pode ampliar a apresentação, isso. Pronto, aqui os objetivos,
né, do Prodeter, que a gente pega uma cadeia produtiva, pega uma atividade e vai trabalhar justamente dessa atividade a cadeia produtiva, os agentes econômicos, né, entendendo um pouco do que se trata, do que é aquela atividade, e a gente mergulha dentro da atividade para tentar entender e trazer benefícios para os agentes econômicos mesmo em si, né, que estão ali no dia a dia. Isso sempre através de parceiros. A gente não faz nada sozinho, né? Traz sempre parceiros para nos ajudar e tocar o nosso plano de ação territorial, que é o PAT. Aí também articula políticas públicas, né? Tenta, pelo menos, né? A gente sabe que quando o tema é infraestrutura, é muito mais complicado, delicado, mas a gente tenta fazer essa ponte, interligar os órgãos, as instituições e ver o que consegue trazer de melhor para a atividade. Pode passar o próximo, por favor. Bom, aqui é um pouco, né, da forma como o banco trabalha com o desenvolvimento territorial, né? Em cada um desse pontinho aí, em azul, tem um agente de desenvolvimento. Eu estou aqui na região metropolitana, mas já trabalhei por 8 anos e meio no Agreste Central. Trabalhava em Pesqueira, embora seja de Recife, e estou aqui para tocar agora o projeto da economia circular, mais especificamente da reciclagem. Mas tem agente de desenvolvimento em todos esses territórios, cada um com uma atividade diferente. Pode passar o próximo, por favor? Pronto, aqui algumas das atividades, né? Na verdade, as atividades que estão sendo trabalhadas hoje, né? Dentro do Prodeter. Em laranja, o Prodeter Rural, com agroecologia, né? Todas essas atividades, ouvindo capinocultura, avicultura. E em verde, o Prodeter Urbano, e aí está a economia circular, turismo e a confecção. Então, cada uma dessas atividades é trabalhada por um agente de desenvolvimento dentro do banco. Pode passar, por favor. A próxima. Pronto. Aqui os elos, né, que a gente atua e a gente primeiro, quando fui a campo, fui conhecer essas 12 cooperativas que estão dentro do Prodeter, né, e conversar com esse pessoal, né? A gente foi entender um pouco de como era feito o trabalho, como eles recebiam esse material, e daí a gente definiu esses elos, né, para serem trabalhados dentro do programa. Sustentabilidade social, governança, sustentabilidade ambiental, comercialização, infraestrutura e financiamento. Embora, né, o financiamento não seja o foco do programa, mas lógico, como a gente trabalha dentro de uma cadeia, talvez a gente não consiga especificamente financiar uma cooperativa, mas dentro da cadeia a gente pode financiar uma indústria, né, que está lá na ponta, ou um deposeiro, enfim, alguma empresa que faça parte da cadeia, mas, como eu disse, não é o objetivo final do programa, não é esse, a gente quer atuar numa frente mais ampla. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Lá. Pode passar o próximo? Podemos ir ao próximo slide? Oi, Elizabeth, eu acho que está travando aí, Oi? né, para você. Aqui a gente está passando os É. slides. Ah, tá. Tô. Ah, pronto, para mim tá parado, travou. Eita. Ah, pronto, aqui, aí, nessa aí mesmo, pronto. Essa? Essas são as 12, isso, são as 12 cooperativas, né, que estão inseridas no Prodeter. Como eu falei, 10 dessas estão dentro do Recife e são atendidas, recebem o material reciclado da Enlurb, que também é uma grande parceira nossa, e duas, que é a Cocare e a Coreplast, estão na região de Abreu e Lima.
Então, temos em média aí, trabalhando, assim, sendo atendidos pelo Prodeter, 175 cooperados. A próxima, por favor. Pronto, aqui, gente, assim, dentro do nosso programa, né, o nosso PAT, que é o Plano de Ação Territorial, nós temos, da economia circular, né, especificamente, nós temos hoje 44 ações a serem, que serão executadas para esse público. Aí tem algumas, né, como exemplo, algumas ações, mas eu posso até depois disponibilizar o nosso PAT para quem se interessar, para que conheçam todas as ações em si. Como eu disse, é muito difícil a gente conseguir ações estruturantes, né, dentro da atividade, porque temos nossas limitações e a gente trabalha sempre através das parcerias. Mas, assim, o que a gente puder fazer, trazer e jogar uma luz em cima da atividade, né? Eu vou na próxima semana, a ALEP é um dos nossos parceiros também, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, e semana que vem, inclusive, estou lá, vou junto com o FLIC, né, o pessoal do Fórum Lixo e Cidadania de Pernambuco, a gente vai participar de uma reunião com o pessoal lá do Conselho do Meio Ambiente, e a gente dá esse apoio também, segundo, né, conforme a instituição trabalha, a gente também consegue dar esse apoio e fazer barulho, né, chamar atenção, porque como muito foi bem dito, né, os catadores, os cooperados e as catadoras acabam prestando um trabalho para toda a sociedade e não são remunerados por isso, né? Eles fazem, enquanto grandes empresas são, recebem dinheiro especificamente para fazer esse tipo de trabalho, executar e tirar das ruas, né? E às vezes até recebem da própria empresa o lixo reciclado. Os catadores e as catadoras não são remunerados por isso, fazem esse trabalho de graça. E a gente quer também atuar para ajudar na mudança dessa realidade. A próxima, por favor. Pronto. E outras ações também, pode passar. E aqui a gente já chega nas fotos, né, das primeiras visitas que fizemos lá no início, em junho de 2023, as visitas que fizemos às cooperativas. Pode passar. A gente vê, né, muito lixo, e eu acho que é onde entra o trabalho da Ambipar, quando vem com a franquia social, né, e organiza o trabalho dos cooperados. Porque vocês veem aí nas imagens, né, que o lixo, o resíduo fica muito amontoado e eles precisam dessa estrutura para trabalhar com esteiras, com os EPIs, né, necessários. Pode passar. Pronto, como vocês podem ver, gente, a condição de trabalho, né? Aqui nessa foto mesmo da cooperativa Bola na Rede. A maior parte da área da cooperativa é descoberta, e isso é horrível para eles, né? Eles ficam expostos ao sol e à chuva, às intempéries, né? O material se estraga, papelão, principalmente quando chove, quando não é muito sol. Então, não é uma condição ideal de trabalho, né? A gente sabe disso. Aliás, estamos muito longe desse pessoal ter uma condição ideal de trabalho. Pode passar. E aqui foram as mais recentes, né, que entraram no nosso grupo, a Cocar e a Coreplast. Pode passar. Bom, aqui são, né, os nossos parceiros, a Ambipar, inclusive, né, é uma delas, um desses parceiros que a gente conseguiu trazer para apoiar essa nossa iniciativa, sabendo que não é fácil, né? Todo mundo hoje vive tem uma programação de vida muito corrida, muitos compromissos, e a gente entende as limitações também dos parceiros, mas estamos de mãos dadas, unidos nesse propósito de trazer algum conforto, até também no lado social,
né? Tem muitas ações dentro do PAT que são voltadas para a saúde, como atendimento odontológico, atendimento médico, é, enfim, oftalmológico, e a gente quer ajudar, né? A intenção do banco é ajudar, tá firme e forte aí de mãos dadas com essas empresas, com essas instituições. Vocês veem que tem muita instituição pública aí, mas para ajudar e começar eu não diria, né? Porque já existem movimentos voltados para esse pessoal, para os cooperados, mas se integrar a eles, né? O banco quer se integrar, quer ser uma voz também a mais na luta desse pessoal. E é isso, agradeço muito aí o convite e estamos aqui à disposição. Elizabeth, muito obrigado, foi muito boa a sua apresentação e muito importante, o Banco do Nordeste do Brasil está sensível a esse tema, que esse tema é extremamente importante, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. Realmente, essa luz que o Banco do Nordeste está colocando sobre esse setor tão necessitado de ajuda é muito importante mesmo. Eu peço para você aguardar mais um pouco, que a gente vai ouvir a Maíra e depois a gente faz um pequeno debate no sentido de maior esclarecimento e de criar essa mobilização de várias entidades para ajudar, para justamente para as cooperativas de Cataru. Então, eu vou ter a honra e o privilégio de convidar Maíra Pereira, que é da Ambipar, vai tecer toda essa consideração dessa parte da franquia social e como é que efetivamente a gente vai para ajudar a evolução desse quadro. Por favor, Maíra. Boa noite, pessoal. Boa noite, seu Anísio. Obrigada pelo convite, pelo bate-papo, por essa reflexão que a gente pode fazer, que é uma reflexão prática que a gente sempre fala, né? A gente está aqui, mas trazendo muito da prática de como que a gente tem colocado essa estrutura de pé. Cumprimento meus colegas, Elizabeth, obrigada pela apresentação. A gente acredita muito na força das parcerias, né? Você falou que a gente não faz nada sozinho e não faz mesmo. Os problemas são complexos, a gente precisa juntar todas as expertises para a gente conseguir avançar com um tema que é tão sensível. Então, agradeço também ao Abraão, que foi uma pessoa que o tempo todo está aí no apoio, e toda a equipe da FIEP, por esse momento, né, de estarmos aqui, podendo pensar juntos esse tema. Eu vou compartilhar minha apresentação. Cadê a apresentação dela? Ok? Todos me veem, né? Bom, então, pessoal, a gente sempre reflete, a gente sempre começa essa reflexão olhando um pouquinho para uma questão que a gente sempre fala que não é falar mais do mesmo, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa, de fato, mudar a forma como a gente vive, como a gente consome, como a gente produz, porque a gente não tem um planeta B que vai nos tirar de uma condição que nós estamos. Então, a gente tem que reverter rapidamente essa forma como nós estamos hoje, consumindo, produzindo, consumindo. E isso não significa, é uma coisa super importante trazer para vocês, que a gente tenha que baixar nosso nível de consumo e baixar o nosso nível de conforto. A gente pode e deve levar o mundo, né? Aqui a gente vai falar do Brasil, como que a gente faz isso no Brasil, como é que a gente está pensando isso no Brasil, mas a gente tem que levar o mundo para uma outra forma de consumir. A gente tem que parar de produzir, consumir, enterrar, que é uma economia linear, e
girar a economia através de uma economia circular, onde tudo que é descartado vira, né, se bem pensado, esse processo vira uma matéria-prima para uma cadeia, uma outra cadeia produtiva. E dessa forma, a gente não precisa baixar nível de conforto. Então, nível de consumo, nós temos um modelo que requer consumo, que requer crescimento. E a gente tem que continuar pensando sobre isso o tempo inteiro. Mas a gente tem que pensar a forma. Então, é sobre a forma que a gente vai falar aqui hoje. O Brasil é um país com 5.570 municípios, é um país grande, não adianta a gente achar que o que funcionou na Europa, ou que funciona em outros territórios, vai funcionar aqui, né? Então, a gente tem que olhar para a nossa realidade, se inspirar no que está dando certo no mundo, mas olhar para o nosso país com muita responsabilidade, no sentido de que nós somos um país territorial, nós temos um desafio muito grande de pensar isso no tamanho de território que a gente tem. E, nesse sentido, a gente ainda tem 50% das cidades que descartam seus resíduos a céu aberto, né? Isso significa, e aí em algumas edições anteriores, vocês tiveram aqui o Pedro Teixeira, do Tribunal de Contas, falando sobre o esforço do Estado de Pernambuco no fechamento de todos esses lixões, né? E que isso é o começo da jornada. Quando consegue avançar para o fechamento, você precisa colocar a coleta seletiva de pé, você precisa dar uma alternativa para que esse resíduo vá para um lugar correto, que esteja licenciado, né? Diminuir o que vai para esses aterros sanitários através da coleta seletiva, organizar essas pessoas que que trabalhavam numa condição de coleta nesses lixões ou espalhados ali no entorno, né? Mas que trabalham com esse material, que vivem desse material, organizar esse pessoal dentro de cooperativas formalizadas e incluídas economicamente na nossa economia, né? E aí a gente começa a mudar essa roda. Então, assim, fechar lixão é um primeiro passo. Estruturar toda essa cadeia é um passo tão importante quanto esse primeiro passo que Pernambuco já deu e que agora está nessa jornada de profissionalização dessa cadeia da reciclagem para fazer esse resíduo pós-consumo voltar para a economia, gerando renda, riqueza. Então, a gente está falando de 82 milhões de toneladas que o Brasil descarta por ano, a gente só circula 4%. Neste ano, 27,7 milhões de toneladas de material reciclável está sendo descartado incorretamente, está voltando, ou está ficando nas praças, nos rios, ou está indo para lixão, ou, infelizmente, ainda está seguindo para aterro, né? Enterrando esse material, e tudo isso a gente poderia gerar renda, riqueza, a gente poderia estar girando a economia numa outra lógica. Esse material, infelizmente, 4 milhões de toneladas ainda sendo descartada a céu aberto, e esse é o círculo vicioso que a gente fala. A gente tem um material que a indústria precisa, né? Tem muitas soluções de indústria sendo criadas aí para recuperar esses materiais. Então, esse material que a indústria precisa ainda está dentro desse descarte incorreto, ainda está perdido, né? Sujando nossas cidades, nossos lençóis freáticos, enfim, descartados incorretamente. As cooperativas, elas requerem profissionalização, ganho maior de eficiência para absorver esse material, conforme a gente começa a organizar essa primeira, fechar os lixões e organizar essa primeira parte, precisa das cooperativas preparadas para receberem esses materiais em escala, né? Então, a gente está falando de um modelo profissionalizado. Muitos municípios ainda não dispõem, sequer contam com cooperativas ou grupos formalizados, e as marcas precisam recuperar, né, as suas embalagens. Aqui a gente está falando realmente
que a gente precisa repensar. Então, a gente está falando realmente de avançar no sentido de cidades inteligentes que circulam esse resíduo, que faz esse resíduo voltar para a economia, que tem uma logística de gestão de resíduos, uma gestão de resíduos eficiente, com uma logística eficiente, e é isso que a gente trabalha para acelerar no Brasil. A Ambipar, ela traz esse conceito de cidades circulares, que é fazer tudo isso funcionar. Trazendo, então, essas pessoas, a gente está falando aqui de mais ou menos 1 milhão de pessoas envolvidas nessa primeira perna de logística, desses 10 primeiros quilômetros do entorno ali da geração desse resíduo, é fazer esse resíduo voltar, incluir essas pessoas formalmente, porque são pessoas invisíveis, né? Muitas delas não têm nem CPF, então a gente está falando de incluir essas pessoas, organizar cooperativas, trazer uma formalização dessa cadeia, rastreabilidade desse material, para que esses materiais voltem para a indústria, gerando economia e mudando essa realidade. Então, o Brasil ele tem um modelo único de gestão de recicláveis, formado em grande parte por mulheres em situação de vulnerabilidade, e a gente entende que as cooperativas são elos vitais nesse tipo de materiais, para a gente incluir realmente uma economia, acelerar o processo de uma economia circular, né? A gente precisa que esses grupos estejam organizados, preparados, formalizados, trabalhando em condição digna e em condição de escala para a gente fazer esse material, então, voltar para a cadeia. A gente estrutura, né, esse abastecimento da cadeia circular. Então, 80, esse número tem muitos estudos, mas isso está em constante evolução, mas estima-se que 80% do material pós-consumo que chega na indústria passa pelas mãos de catadores, né, muitos deles invisíveis, ou de cooperativas, né, passa pelas mãos desses profissionais antes de chegar na indústria. Então, a gente precisa fazer com que esta primeira perna de logística, esse pessoal, esses profissionais da reciclagem, estejam em compliance, ou seja, legalizados, emitindo nota fiscal, inseridos na economia e que possam entregar para a indústria um serviço, né, estejam estruturados dentro de um sistema de coleta seletiva que funcione e que, de fato, traga uma rastreabilidade de todo esse material para garantir que a gente não tem mão de obra infantil, mão de obra escrava, que a gente tem salários dignos sendo pagos, ou seja, que a gente tem essa frente, né, de profissionais devidamente formalizados. E, para isso, a gente precisa de novos profissionais da reciclagem, a gente precisa de novos modelos de negócio, de pessoas que se posicionam, agem, negociam e trabalham como empreendedores, que entendem do seu negócio, que trabalham numa condição de compliance, né, de regularização, para garantir que formalmente eles estão inseridos e isso os traz para dentro do jogo. Porque se eles não estiverem formalizados, não chega recurso, não chega investimento, eles não conseguem vender com nota fiscal, eles vão estar sempre na mão de uma cadeia informal, de intermediários, e aí eles não conseguem conexão com a indústria. Então, é necessário posicionar esse novo, trabalhar a profissionalização dessas cooperativas e essas pessoas, como empoderá-los e trazê-los como empreendedores numa cadeia tão importante, tão preciosa para toda a economia circular. E aí a gente conecta, né, além desse trabalho com as cooperativas, a gente conecta as prefeituras com os sistemas de coleta seletiva, a gente trabalha marco regulatório da coleta seletiva, coloca coleta na rua, roteirização, plano municipal de coleta seletiva, a gente trabalha para que o poder público consiga colocar essa estrutura para funcionar com eficiência, as cooperativas sendo um elo fundamental dentro desse sistema de coleta seletiva e, uma vez em compliance, emitindo a nota fiscal, regularizados, sendo contratados pela prefeitura
pela triagem, mas também pela coleta. Então, ela passa a ser um instrumento, um fornecedor para a prefeitura muito qualificado, porque não tem ninguém no nosso país que entenda mais de resíduo, de separação, de coleta do que esses profissionais da reciclagem, né? Então, eles então passam a fazer parte do sistema de coleta seletiva, sendo devidamente remunerados, e a composição dessa receita, a venda do material, a prestação de serviço para os municípios e também para grandes geradores da cidade, isso traz realmente a esses profissionais para uma renda digna, uma renda justa, uma condição de escala desses materiais e uma maior condição de conexão com a indústria. E para isso a gente precisa de política pública, então a gente trabalha com muito fomento de política pública. Vejam a regulação, a gente tem aí avançado, né, dado passos largos enquanto regulação, não só em nível federal, mas também os estados e muitos municípios também já regulando sobre essa temática. Nós somos muito atuantes no fomento e parceiros aí dos governos para também pensar política pública que esteja muito conectado com a realidade, né? E as cooperativas também atuantes na educação ambiental. Então, a população ela também tem a responsabilidade do descarte correto. Mas, para isso, ela precisa ser engajada, ela precisa entender onde estão os pontos de coleta, como é que a gente trabalha, o que descarta, o que não descarta. E as cooperativas, elas são realmente um ator muito importante para que esse engajamento ganhe muita força. E, além de toda essa profissionalização, todo esse trabalho que a gente faz de eficiência produtiva, de governança, um pilar muito importante na nossa metodologia é que a gente investe na construção da autoestima e do pertencimento. Se a gente não trabalhar esse profissional, se a gente não trabalhar realmente esse novo profissional da reciclagem, a gente não consegue manter nenhuma dessas estruturas de pé. Vocês que têm ali alguma, que já tiveram algum contato com cooperativa, é até comum chegar em alguns grupos e você vê uma prensa parada, você vê uma estrutura de algum equipamento parado, às vezes até embalado, porque não é somente a infraestrutura, ela é fundamental, mas a infraestrutura, sem esses profissionais preparados, a gente não mantém esse modelo de pé. Então, aqui estão algumas fotos de como que geralmente a gente encontra esses grupos, né? Então, a gente chega nesses grupos numa condição de pouca organização produtiva, sem lideranças de processo, sem metas de produção. Então, você tem ali um arranjo, né? E essas pessoas, lembrando, elas vieram de um contexto social muito forte, né? E em muitos desses grupos são pessoas que não têm condição de trabalhar numa outra cadeia formalizada ou com um pouco mais de necessidade de instrução, mas isso não os define. É isso que a gente sempre fala. Quando eles estão dentro de uma cooperativa, eles têm condição de profissionalizar. Independente, a gente trabalha com muitos profissionais da reciclagem não letrados, né? E a gente tem todo o respeito e toda a metodologia para a inclusão dessas pessoas. Eles entendem de triagem, eles entendem de números, eles sabem fazer contas, eles sabem do negócio. Falta autoestima, falta colocar isso num quadro de gestão à vista, falta organizar isso em processos, e é isso que a gente faz. A gente trabalha tudo isso, toda essa base, entra com infraestrutura, então a gente tem um pilar muito forte de governança, infraestrutura, abastecimento, que é o trabalho que a gente faz para fora, de engajamento da população, de trazer, de fato, um material com muito mais qualidade para dentro desses galpões, e ainda a conexão ali através da comercialização, a conexão com a indústria para esse material chegar na indústria com preço legal e aí uma remuneração bacana. E é esse o modelo que a gente, então, constrói junto com as cooperativas. A gente tem um modelo de franquia social, onde eles passam por toda essa jornada, né, de profissionalização, por esses 4 pilares que eu acabei de falar: governança, eficiência produtiva, abastecimento e comercialização.
E quando você tem esses profissionais entendendo do seu papel, da importância do seu papel nesse ecossistema, nessa cadeia circular, a gente tem, de fato, um modelo que para de pé. Então, aqui vocês não estão vendo só as máquinas, só a limpeza, só o galpão organizado, vocês estão vendo as pessoas entendendo do seu negócio, entendendo do que cada um está fazendo dentro dessa estrutura, e aí sim a gente tem um modelo profissionalizado em compliance que pode prestar um serviço de qualidade para os seus municípios. Então, essa é uma jornada, né? Essa é uma jornada. A maioria dos grupos a gente pega nessa condição de entrada, dessa primeira foto, a maioria, e a gente percorre, então, esse caminho junto com eles. E é importante dizer o seguinte, todas as marcas que colocam embalagens no mercado, pela lei, elas precisam recuperar essa embalagem. O ano passado, a gente ainda estava trabalhando com 22%, esse ano já é 30%, 35%, essa meta é crescente, e até 2040 a gente tem aí uma meta de recuperação de 50%, né? Sob pena, em alguns estados, de segurar realmente licença de operação. Isso já está ligado à licença de operação. Então, pessoal, a gente está falando realmente de um compliance que as empresas precisam cumprir, e elas podem cumprir esse compliance organizando e fazendo a diferença. Oi? Fazendo a diferença. Eu acho engraçado que eles mandam de Vocês estão falando comigo? Não. Então, vamos lá. Então, aterrissando aqui em Recife. Pessoal, cidades inteligentes são cidades circulares, a gente não tem dúvidas disso. A gente tem uma regulação, então, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, que o senhor Anísio trouxe, falou dela um pouquinho na abertura. A gente, dentro dessa lei, a gente tem o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, desde o consumidor até a indústria, todos somos responsáveis, né? Então, cada qual com o seu papel. A indústria organizando sistemas de coleta seletiva, o município colocando o marco regulatório da coleta seletiva na rua, a coleta seletiva fazendo esse material, né, do pós-consumo voltar para a estrutura circular, as cooperativas preparadas dentro desse ecossistema, a gente tem o consumidor que precisa descartar corretamente, então, assim, a gente tem os fabricantes, os distribuidores, todos nós temos responsabilidade para fazer isso acontecer. E se nós trabalharmos juntos, integrados, cada qual com a sua responsabilidade, a gente chega onde a gente tem que chegar. Não é colocando isso na conta de um ou de outro, somos juntos, todos nós juntos. E aí a gente tem os decretos que vêm já aprovados, a gente tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que traz diretrizes, metas, fala de arranjos regionais, né, traz um direcionamento para essas ações. A gente tem o decreto 11.413 que fala, institui o certificado de estruturação da reciclagem, que garante, né, que as cooperativas devidamente formalizadas, elas consigam, através do SERI, né, que é esse certificado, captar um recurso para essa estruturação, para manter a sua operação. E o Estado de Pernambuco tem também já a sua diretriz, tem já o seu decreto publicado, que também também legisla sobre a logística reversa. Então, vejam que a gente avançou bastante, né? E a gente precisa colocar tudo isso de pé. A gente olha para a cidade de Recife, fazendo ainda um recorte, a gente tem aqui a cidade de Recife gerando 41 mil toneladas de material mês, de resíduos sólidos urbanos, daquilo que a gente gera nas nossas residências, nos comércios, aquilo que a gente consome e descarta, tá? 41 mil toneladas, das quais 13 mil toneladas são passíveis tem potencial de geração de recicláveis. Então, a gente poderia estar voltando para a circularidade, gerando renda, gerando realmente, girando a nossa economia, fazendo dinheiro circular, né? E repensando, realmente extraindo menos material,
dos nossos ecossistemas, né? E trazendo material que já está disponível para uma economia circular. A gente está falando, então, de um território com 1 milhão e quase 500 mil habitantes, né? Eu estou falando da cidade de Recife, a gente pode extrapolar isso para a região metropolitana também, mas a gente fez aqui um recorte para a cidade de Recife. A gente tem 41 mil toneladas, né, como nós dissemos, com potencial de 13 mil, mas a gente recicla dentro da cidade de Recife apenas 1,14%. A gente pode crescer com esse mercado 98%. A gente pode fazer negócio em cima de todo esse material. O que a gente precisa? Estruturar essa cadeia. Então, quando a gente olha para as centrais de triagem, a gente tem quando a gente olha para esse 1,14, é cerca de 473 toneladas de material médio reciclado, dos quais 42% estão vindo desses 10 grupos. São 10 grupos na cidade formalizados, né? São 10 cooperativas, 146 profissionais da reciclagem, ou seja, 146 famílias que vivem formalmente. Eu não estou falando da cadeia informal, que aí a gente extrapola e a gente não tem esse controle, mas estou falando de pessoas formalizadas dentro de cooperativas, né, que já estão trabalhando e que pode crescer muito. Essas cooperativas, elas trabalham em média de 8 a 22, são 8 a 22 cooperados, mas de 7 a 45 toneladas mês. Então, imagina a gente pegar essa cooperativa com 7 toneladas mês, a maioria dessas cooperativas está entre 7 e 15, uma ou outra está ali com 30, acho que a gente tem 2 com 30 e uma com 45. Então, imagina a gente pegar todos esses grupos que a gente tem, esses 10 grupos que a gente tem na cidade de Recife, e trabalhar esse modelo para chegar com esses grupos em 80, 100, 150 toneladas mês. Além do impacto social e econômico dessa operação, né, podendo sair dessa renda média, aí, que a renda hoje desses grupos varia entre 600 e 1.200. A gente pode chegar com a renda desses grupos a 2.000, 2.500, 3.000 reais, devidamente formalizados, pagando seus impostos, contribuindo com o município, né? E limpando as cidades, tirando esse material que hoje vai para aterro, está sendo aterrado e gerando custo para o município, e trazendo para a economia circular. Então, é isso que nós estamos olhando. A gente quer mudar essa realidade, a gente quer mirar na franquia social, a gente quer trabalhar com eficiência, a gente quer mudar essas fotos todas, né, para que esses profissionais todos trabalhem, de fato, numa outra qualidade, num outro modelo de inclusão. Então, já finalizando aqui a minha explanação, a Ambipar, nós estamos presentes em cerca de 40 países, mas a gente já tem aqui o número, isso está aumentando, acho que 41, 42 países. Nós somos uma empresa brasileira, multinacional, que tem como missão a transformação ecológica, né? Ou seja, aliar o desenvolvimento econômico, colocando a sustentabilidade no centro das decisões. Vejam que o tempo todo nós estamos falando de negócio. Né? Estamos falando de negócio. E nesse sentido, o pilar da economia circular, dentro de todas as outras vertentes, de todo o nosso ecossistema de soluções, então nós temos um braço que atende a emergências, que trabalha ali com a remediação, mas quando já aconteceu um acidente, para proteger ainda mais o nosso planeta, mas já aconteceu, mas a gente tem o braço da Environment, que é, de fato, um trabalho que traz aí um gerenciamento, uma inteligência de resíduos, economia circular, descarbonização. 1000 MC, porra. É uma jornada, né? E toda essa jornada a gente conecta com a gente está, de fato, trabalhando para desenvolver tecnologia para os materiais que ainda não conseguem ter uma cadeia desenvolvida de indústria. Nós estamos trabalhando, temos um P&D trabalhando nisso dia e noite, né, para conseguir, de fato, conectar todo esse pós-consumo com pós-indústria e fazer esse material voltar para a economia. Então, é esse
ecossistema que a gente tem desenvolvido, da descarbonização ao gerenciamento de resíduos, a economia circular e as indústrias de transformação. Então, pessoal, é isso. Nós somos agentes da transformação no mundo em transição. A gente acredita que humanizada retorna, a gente acredita que isso tudo, fazendo isso muito bem feito, a gente leva o Brasil realmente para uma outra condição de negócio, de sociedade, de consumo e de descarte. Obrigada, Anísio, obrigada, pessoal. Sigo aqui à disposição. Maíra, muito obrigado pela sua apresentação. Você trouxe muitas informações, muitos dados bem atualizados. E muito importante também essa expertise que a Ambipar tem dentro dessa área, nessa parte da franquia social, de profissionalização, na valorização desse potencial que a gente tem e que, obviamente, a gente tem que fazer isso chegar à sociedade. A sociedade tem que entender o papel importantíssimo que os catadores e a Associação dos Catadores têm para a preservação de um meio ambiente saudável. Então, eu acho que um dos pontos fracos que a gente tem é que a gente não está sabendo levar a sociedade para ela tomar conhecimento desses serviços ambientais que são prestados pelos catadores para eles serem valorizados e eles serem reconhecidos. Mas vamos começar agora com nossa parte de perguntas. Aí eu vou para a Elizabeth. Elizabeth, eu tenho uma pergunta aqui, é que dentro desse plano aqui, do PRODETER, do Banco do Nordeste, para esse programa específico aqui, na região metropolitana do Recife, que recursos esse programa tem para ser executados aqui, e também se tem alguma coisa para educação ambiental, o que é um dos pontos, pilares fundamentais para a gente conseguir viabilizar a logística reversa, é a educação ambiental. Qual é o recurso que vocês dispõem para esse programa aqui na região metropolitana do Recife? Anísio, infelizmente, o Banco do Nordeste não tem uma fundação, tal qual o Banco do Brasil, tal qual o BNDES, né? Então, a gente fica um pouco limitado nesse sentido de ter um recurso voltado especificamente para o PRODETER. Por isso que nosso trabalho dentro do PRODETER é feito através de parcerias, né? Mas a gente tem, o banco tem o recurso do FNE como financiamento para empresas, de uma forma generalizada, né? Mas especificamente para o PRODETER, ainda não. Isso também vem sendo uma luta travada internamente, mas a gente acredita que a gente vai chegar lá um dia. E a segunda pergunta foi? Educação ambiental. Sim. E temos como um dos nossos parceiros a SEMAS, né, Secretaria do Meio Ambiente do Estado. E dentro do nosso pátio, o Plano de Ação Territorial, a gente ainda não conseguiu, pelo momento, formalizar uma ação específica, mas estamos conversando com a Mona Lisa, da SEMAS, para trazer algo voltado específico para a educação ambiental, que, como você disse, é fundamental, né? Nada acontece, a Maíra sabe melhor do que nós, todos aqui juntos, né? Que nada acontece dentro desse ramo, dentro da atividade, se não passar fortemente por uma transformação dentro da nossa casa, na nossa consciência, e tem que começar de fato na nossa casa, no nosso ambiente familiar e ir expandindo. Vai para a nossa rua, vai para o nosso bairro, e assim vai tomando uma outra proporção para a gente mudar o nosso mundo, que eu adorei a sua apresentação, o início lá da sua apresentação. Aliás, adorei a apresentação toda, Maíra, mas o iniciozinho é muito... Já dá o recado. Não existe plano B. Não existe plano B. O planeta que a gente tem que mudar é esse daqui. Então, a gente acredita que tem que passar por isso, pela transformação e a educação ambiental, e é essa conversa que a gente vem tendo com a SEMAS para ver o que a gente vai fazer voltado para a educação ambiental dentro do PRODETER. Muito obrigado.
Agora, uma pergunta para Maíra. Veja o seguinte, a gente sabe que realmente a gente precisa dar a conotação que resíduo sólido é muito mais do que um resíduo sólido, é um recurso. É um recurso que, lamentavelmente, esse recurso, o poder público está pagando para enterrar. Então, algo que seria uma matéria-prima para a indústria, que ia diminuir a pressão sobre a necessidade de recursos naturais, isso está sendo pago para ser enterrado e a sociedade, todos nós perdemos. Então, é o jogo do perde-perde. Ninguém sai ganhando com esse tipo de jogo. A gente precisa virar isso. E para virar isso é uma virada de mentalidade, é uma virada de postura, uma virada de forma de encarar o mundo, porque a gente tem que sair dessa mentalidade que, lamentavelmente, eu, da minha geração, que era essa mentalidade linear. O que era? Você extrai o recurso natural, você processa, você gera o produto, você consome o produto e descarta. Pronto, aí para. Essa economia linear é totalmente inviável, nós não temos mais condições de viver com esse tipo de economia. A gente tem que pular agora para a economia circular, onde, nesse descarte, tem que ser feito de forma correta para que esse recurso volte para esta mesma cadeia produtiva ou vá para outra cadeia produtiva. Aí eu pergunto a vocês, com a expertise que você tem, ou experiência que você tem em outra área, que tipo de resultado a gente pode esperar com essa ação que está sendo articulada com várias entidades? A FIEP quer participar de forma efetiva, a gente vê o Banco do Nordeste, SEMAS, universidade. O que é que você espera de resultado nesse movimento? Bom, primeiro que muito legal, que é exatamente esse contexto que você trouxe. Todo mundo perde. Não avançar, cada dia que a gente não avança, estamos perdendo, todos. Porque é o dinheiro público que está sendo aterrado, né? São pessoas que poderiam estar, de fato, assim, tirando pessoas da linha da pobreza e colocando na economia para consumir. Então, a primeira questão que a gente quer assim, mudar radicalmente é a realidade desses grupos, colocar esses grupos numa condição de franquia social. A gente vai migrando esses grupos, né, conforme eles vão evoluindo, é uma jornada, como nós dissemos, né? A gente quer, o município está muito comprometido em avançar com a coleta seletiva, né? Já temos esse compromisso do poder público, mas os grupos precisam ter condição de escala, né? Eles vão ter condição de sair de 7 toneladas para 70 toneladas, senão amplia. Hoje o município está ali com cerca de quase 30% de coleta, né, da área do município com coleta seletiva. Se ele ampliar para 50, as cooperativas não dão conta. Então, a primeira questão direta assim, que a gente quer mudar é esses grupos organizados em condição de escala, numa outra condição de trabalho, com renda digna, né? E que eles consigam chegar no modelo de franquia social. Essa é a primeira questão. Com isso, a gente mudando a condição desses grupos, a gente pode pensar em inserir outros grupos, em expandir isso para a região metropolitana do Recife, em trazer esses indicadores de 30% de cobertura de coleta seletiva para 50%, 60%, 70%, 100%. Então, é essa jornada que a gente quer trabalhar. Agora, ampliando um pouco mais, assim, o que a Ambipar quer com isso, né? A gente quer mudar os territórios, a gente quer trabalhar cidades circulares, a gente quer conectar os negócios, as indústrias, as soluções. A gente quer olhar para tudo isso como negócio e fazer essa economia girar, aterrissando de vez numa economia circular, né? Então, a gente quer desenvolver tecnologia para conseguir coletar material que hoje não tem, que ainda é rejeito, que ainda não tem solução, e botar para dentro da economia e fazer os pequenos negócios girarem, porque vai precisar imaginem, nesse novo ecossistema circular, a quantidade de novos negócios que a gente não precisa ter. E isso vai gerar a economia dos pequenos, isso vai gerar a economia da indústria, isso vai gerar a economia dos médios. É isso que a Ambipar quer, ela quer fomentar
ela quer desenvolver mercado, ela quer fomentar realmente todo esse ecossistema, trabalhando ativamente numas soluções mais diretas, como o P&D e tudo mais, e a construção de territórios circulares, mas quer fazer isso acontecer de uma forma muito orgânica. Então, é isso, assim, a gente quer mudar a forma como a gente quer, de fato, acelerar a economia circular. A gente quer sair da forma como a gente faz as coisas hoje. E é para isso que é aí que a gente está colocando esforço, né, todas as nossas ações, além de descarbonização, além de manter floresta de pé, além, né, de ganhar eficiência na logística através de um combustível mais limpo, além de tudo isso, né, a gente quer, de fato, construir cidades circulares em escala no Brasil. Obrigado, Maíra. Como de praxe da dinâmica do nosso FIEP ambiental, Elizabeth, você fique à vontade para você fazer qualquer indagação a Maíra. Então, você pode fazer qualquer indagação, qualquer pergunta ou qualquer colocação. Eu quero muito, já ia levantar aqui a mãozinha, viu, Anísio? Porque eu queria dizer a Maíra que eu fico aqui imaginando, viu, Maíra, o quanto deve ser gratificante esse seu trabalho, de você pegar, como nas fotos que você mostrou, uma cooperativa, como a gente vê na realidade, né? Totalmente desconstruídas, assim, com resíduo por todos os lados, e ao final do árduo trabalho que vocês, eu imagino que vocês façam com esse pessoal, com esse grupo, e também não só pessoa a pessoa, mas também a mudança de estrutura mesmo, a mudança física. E quando chegar no final, está ali a franquia montada. Deve ser uma coisa assim magnífica, todo esse processo. Você pegar de um jeito e deixar ali, quando você sai, quando você se retira, você deixa ali a franquia montada. E eu queria ouvir de você como é a sensação de deixar esse impacto tão positivo na vida dessas pessoas. Nossa, eu que fico emocionada com a sua pergunta, porque geralmente isso é vivido, mas muito poucas vezes a gente consegue compartilhar isso, né? Porque é algo mais sensível, sentido, digamos assim, do que propriamente. Beth, esse é o coração que pulsa. Quando a gente chega numa cooperativa, eu sempre tenho... Primeiro que, assim, a Ambipar, ela é inquieta, ela olha o tempo inteiro o que a gente pode fazer, como é que a gente resolve, a gente pega problemas complexos, bota no colo, bota no P&D, bota na nossa tecnologia social, porque a gente quer acelerar esse processo todo de circularidade com inclusão social. Então, quando a gente chega numa cooperativa, por exemplo, num grupo que a gente está chegando, e a gente vê as pessoas assim, né? As pessoas não olham nos olhos. E daqui a pouco você vê essas pessoas trabalhando na franquia, essas pessoas dando palestra, essas pessoas indo para os eventos, para o protagonismo, é aí que o coração explode, porque é isso, é inclusão, é autonomia, é isso que a gente faz. E quando a gente chega nesses grupos e algumas vezes eles não entendem do que a gente está falando, eles levam um tempo, aí a gente entra num processo assim, calma, dá o tempo dele, mas é uma vontade de acelerar, porque a gente sabe onde dá para chegar. Então, às vezes, a gente entra num processo de muita ansiedade, mas a gente acalma, vamos lá, vamos fazer, vamos no tempo deles, e já aconteceu de grupos recuarem, né? Isso acontece, os grupos não entendem, não querem, têm medo. E aí você dá um passo atrás para dar outro passo para frente. A gente não está falando de chegar lá e montar uma franquia, a gente está falando de construir com eles autoestima, empoderamento, esse novo profissional da reciclagem. Aí a gente chega com os equipamentos e aí acabou, a estrutura fica de pé, fica de pé. Então, esse é um processo. Então, assim, é aí que o coração bate, é isso que a gente faz, a gente trabalha com propósito, a gente trabalha assim, enxergando isso em escala, fazendo isso acontecer, aterrissando nesse conceito de cidade circular, né?
mas a gente também precisa respeitar o tempo para tudo isso acontecer. Muitas vezes, e por isso que a gente tem uma metodologia muito parruda, né? A gente quebra a cabeça como é que a gente acelera esse tempo. Então, a gente tem um processo, a gente está colocando agora uma franquia de pé com uma cooperativa, um mês de trabalho. Um mês de trabalho a gente está botando uma franquia de pé, né? E às vezes a gente precisa de 1 ano, de 2 anos, e às vezes eles não chegam lá. Então, é um trabalho realmente assim que requer uma tecnologia social muito bem estruturada, né? Porque, de fato, a gente está mudando a realidade do país. Mas é isso, é um trabalho muito especializado, mas é um trabalho com muito propósito. Todo o nosso time, todo time, né, da comunicação ao estratégico, à operação, a gente realmente trabalha todo mundo alinhado nessa visão, nesse propósito de onde que a gente quer chegar. Então, se a gente vai desacelerar um pouquinho, acelerar um pouquinho ali, a gente vai tocando, mas a gente tem, de fato, a visão de onde a gente quer chegar muito clara. Obrigado. Maíra, agora é sua vez, a sua oportunidade de fazer alguma indagação para a Elizabeth. Então, Elizabeth, eu estava aqui pensando, né, como é que a gente conecta tudo que vocês estão fazendo e, e a minha pergunta é, diante dessa força, né, que o Banco do Nordeste tem, de articulação de todas essas parcerias, é, como é que a gente pode juntar forças com toda essa metodologia que a gente tem? Como é que a gente pode juntar forças para acelerar esse processo, para colocar esse processo em maior escala, né? A gente está trabalhando com 10 grupos, mas acelerando mais de perto 3. A gente quer colocar isso na região metropolitana, a gente quer escalar isso para o estado. Como é que, ou para a região toda do Nordeste, né? Para todos os estados do Nordeste, como é que a gente pode somar forças, como é que a gente pode acelerar esse processo, juntando expertises, entendendo desse princípio das parcerias, como é que a gente conecta tudo isso e ganha maior potência do que nós chegamos até aqui, do que, enfim, o que a gente está conseguindo fazer até aqui. Maíra, é um sentimento muito louco assim dentro de nós, enquanto profissionais, né? Porque a gente cai nessa, como você falou, nessa ansiedade, né? A gente fica querendo fazer mais, a gente, né? Assim, o meu gerente da célula de desenvolvimento territorial chegou e fez, não, ó, vamos começar com com essas 10 cooperativas, vamos começar com esse grupinho pequeno e quem sabe a gente vai expandindo, quem sabe a gente vai levando para o interior do estado, para os outros agentes também de desenvolvimento, até porque é uma atividade que perpassa todas as outras, né? Todas as outras, inclusive as atividades rurais, a questão da reciclagem. E a gente fica assim naquela aflição, naquela ansiedade, querendo ampliar e sabendo ao mesmo tempo que a gente não consegue abarcar tudo, né? Não consegue abraçar o mundo. Mas, assim, enquanto você falava também, você fazia a sua explanação, eu pensava, meu Deus, como é importante isso que você traz da, da, do, de fazer essas pessoas se enxergarem, né? De entenderem da importância delas, porque são pessoas que, embora sejam invisíveis para a sociedade como um todo, são pessoas que estão fazendo trabalho de extrema necessidade para mim, para você, para todo mundo, para todo mundo. Mas elas não têm consciência disso e não são valorizadas enquanto isso, enquanto trabalho que fazem, não são. A gente vê que não são. Essa semana eu conversava com uma presidente de uma cooperativa e ela disse a seguinte frase ao grupo, né, que estava ali. Ela disse: ninguém quer ser catador. Ninguém quer ser catador. Todo mundo que está aqui na cooperativa, que está trabalhando aqui, está porque precisa, porque não tem escolaridade, não tem uma profissão. Precisa estar aqui, pegando no lixo. Mas ninguém quer. A primeira oportunidade que essas pessoas que estão aqui têm de arrumar um emprego de carteira assinada, elas vão embora.
elas saem. E aí é que eu vendo esse movimento da Ambipar, isso é de extrema importância, Maíra, de fazer com que as pessoas se profissionalizem, acreditem no seu potencial e da importância de ali estarem e serem realmente, de fato, empresários. Então, assim, indo mais diretamente à sua pergunta de como a gente pode trabalhar junto, nossa, a gente precisa conversar à parte, viu? Precisa ter um momento nosso assim à parte, porque, como eu digo, a mente vai longe, sabe? E a gente pode ampliar, né? Meu gerente que não me ouça nessa hora, né? Mas a gente pode, até de forma online, como a gente está fazendo aqui, né? Trazer, porque quando você vem com a sua expertise, com tudo isso que você traz, nos anima. Que dirá esse pessoal, né? Que precisa desse apoio, precisa sabe, desse empurrão para dizer vocês são gente, vocês existem, vocês são importantes para a sociedade e a gente precisa entrar nessa luta de que vocês sejam remunerados por isso. Sabe, Parar com o assistencialismo e partir para o mas profissionalismo. isso que você está falando, engajar e fazer isso acontecer coletivamente, isso é uma baita conexão e junção de expertises da nossa parte, assim, alinhar isso e colocar isso de fato em escala por todos os lugares que nós andarmos, e isso já começa a ganhar potência. Então, eu já tenho uma dica, viu? Pronto. Eu já tenho uma dica. Dentro do nosso grupo, nós temos o MESC. Seu Anísio, a gente quebrando aqui o protocolo, seu Anísio. Não tem problema nenhum. O nosso encontro é bem formal. Eu só tenho um problema do horário, mas essa troca de bola entre vocês está excelente, porque está esclarecendo muitos pontos. Não, era só isso. Para finalizar, era só isso. Era dizer que a gente tem, dentro do Prodeté, tem o MESC, né, o Movimento Eu Sou Catador, tem a ANCAT, né, que é o nosso movimento nacional também de catadores, tem o FLIC, que é um movimento estadual, e a gente pode juntar todos esses atores e fazer, né, algo para o estado todo, online, ou para o Brasil todo, para o Nordeste, enfim. A gente tem que conversar mais em particular para alinhar. Ô, Beto, dá licença, presidente. Oliveira Pacífico? Tudo bem? Pois não, Oliveira Pacífico é um dos membros do nosso conselho. Diga, Oliveira. Pode falar, Oliveira. A Beth falou, a Beth do Banco Nordeste, né, falou que as pessoas que vivem aí nesse tipo de catadores e tudo mais, são pessoas que não têm instrução e tudo e tal, mas não são não, viu? Tem muitas pessoas, infelizmente, devido à situação do nosso estado, devido à situação financeira, tem muitas pessoas já um pouco qualificadas que não conseguiu ingressar na sua atividade e nada, e infelizmente tem pessoas passando por isso e vivendo. Não só são aqueles coitados que não sabem ler nem escrever, não. O nosso Estado, empregos também, e as pessoas não estão conseguindo se encaixar. E estão fazendo o que pode para sobreviver. Infelizmente, tem muitas pessoas assim lá Oliveira, também. Com certeza. A gente entende que a maioria, a maior parte dos catadores e catadoras são pessoas que não tiveram assim muito acesso à educação formal, mas não são todos, não. Eu mesmo conheço o Linda Assi, que é presidente da Cocari, a cooperativa lá uma cooperativa de Abreu e Lima, que ela é pós-graduada. Ela é graduada em gestão comercial e pós-graduada em gestão de pessoas. E já foi do lixão, viu? Ela veio do lixão. Muito interessante. Nós já estamos chegando no final, porque o nosso horário é sempre 1h30. Antes da conclusão, quero deixar registrado meus profundos agradecimentos, não meu, como todos os membros do Conselho Temático Meio Ambiente, da FIEP, no sentido de que as palestras de vocês foram muito boas,
A palestra nos trouxe muitas informações e a gente tem que dar continuidade. Muito importante essa continuidade para a gente dar efetividade, a gente poder efetivamente mudar, a gente transformar a vida dessas pessoas. Esse é um compromisso que a gente tem. Então, muito obrigado a vocês, mas cada uma vai ter 2 minutos para suas considerações finais. 2 minutos. Elizabeth, por favor, você tem 2 minutos para as suas contas. Muito obrigado pela sua participação, foi muito valiosa. Eu que agradeço. Foi muito bom. Agradeço aqui a todos que estão aqui participando, agradeço a FIEP, a Anísio, a Abraão, a Maíra pela excelente também apresentação. E minha finalização, viu, Anísio, vai ser dizendo à FIEP que a gente pode também dar as mãos, fazer um encontro aí com as indústrias, as principais indústrias aqui do Estado, e também inserir as indústrias nesse processo, né? A gente sabe que tem como fazer isso, e na cadeia a gente acaba também melhorando a vida dos cooperados, das cooperativas, e dizer que dia 3 de junho, agora segunda-feira, a próxima segunda-feira, a gente já começa a executar a primeira ação do nosso plano de ação territorial, que é junto com a OCB e com a JUSEP, que é com as cooperativas, o público-alvo são as cooperativas não formalizadas, justamente para clarear esse processo de formalização, e as cooperativas são as nossas convidadas, que ainda não se formalizaram ou estão nesse processo, e aí a gente consegue ajudar de alguma maneira. Mas a FIEP tem que estar junto também conosco, viu, Anísio? Você tem 2 minutos para suas considerações finais. Obrigada, queria agradecer, senhor Anísio, Abraão, todo o time da FIEP, agradecer a Beth por essa troca, agradecer aos meus colegas que diariamente acordam e dormem inquietos com essa história, né? Meus colegas da Ambipar, meus colegas de trabalho, dizer que somos todos agentes de transformação. Eu gosto de terminar com isso porque não tem caminho fácil, né? Mas a gente sempre fala assim, se não nós, quem? Né? Se não nós juntos, quem? Então, eu quero terminar agradecendo, mas dizendo que tem muito trabalho pela frente. Nós estamos juntos para fazer isso juntos. Não tem um único caminho, a gente tem metodologia para colocar na rua, mas esse caminho tem que ser desenhado e colocado à disposição, assim, a gente tem que construir essa jornada juntos, juntando forças com vocês, com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, BNDES, outras indústrias, outros parceiros, governo do Estado, governo federal, governo municipal, todo mundo junto, né? Mas que a gente acredita profundamente na força dessas parcerias, dessa jornada, dessa conexão, e nos colocamos à disposição. A gente tem aí um evento sendo conversado e organizado, né, senhor Anísio, para a gente aprofundar. Então, já faço uma chamada aí, que logo mais teremos aí uma chamada para um evento, onde a gente vai aprofundar todos esses assuntos, esses caminhos, e deixar aqui o nosso abraço, gratidão por poder participar da construção de um Recife mais circular, de uma região metropolitana mais sustentável, com maior inclusão, com maior condição aí de uma economia que a gente tanto acredita. Obrigada. Muito obrigado a participação de vocês. Quero agradecer também todos que participaram online, que são a razão de ser desse nosso FIEP ambiental, são justamente os empresários, os executivos, os profissionais liberais, que a gente faz chegar essas informações, esses dados, para motivá-los também a participar, a se engajar dentro desse movimento. Quero agradecer a todos os membros do Conselho Temático do Meio Ambiente que participou, nosso amigo Oliveira Pacífico, nosso amigo Marcelo. Muito obrigado, presidente. Agradecer o apoio que a diretoria da Federação das Indústrias, através do nosso presidente Ricardo Essinge, dá a esse nosso conselho, e deixar registrado o seguinte: nossa missão é justamente essa, colaborar, ajudar, participar.
podem contar com a FIEP em qualquer movimento em defesa do meio ambiente, da sustentabilidade, em defesa para a gente diminuir a desigualdade social, que lamentavelmente é muito grande, as desigualdades intrarregionais, que também são muito grandes, mas tudo isso são desafios que nos motivam a trabalhar. Você veja, no dia de hoje, que é um semiferiado, nós tivemos uma participação de mais de 105 participantes. Então, agradeço muito todos que estão online aqui participando, valorizando o nosso evento e valorizando a temática que foi discutida. Mostra que realmente a grande parte da sociedade está atenta, querendo participar, querendo colaborar. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo, e estamos aqui para o próximo FIEP Ambiental e outras ações que a gente faz. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Boa boa noite. noite. Boa noite. Parabéns. Tchau, tchau. Boa noite, presidente. Boa noite a todos.